David, antes de tudo eu queria que você explicasse o que é o CISLI. O Comitê de Implementação de Software Livre, ele foi criado em 2003 num decreto presidencial que reformou um pouco o programa de governo eletrônico brasileiro. Nessa reforma, dentro já tinha alguns comitês que trabalhavam sobre assuntos específicos e foram criados, adicionados 2 comitês nessa reforma, o de inclusão digital e o de software livre. E esse comitê de inclusão de técnicos de implementação de software livre tem funcionado desde então. Esse comitê, hoje, ele é coordenado pelo presidente do CERP, o Marcos Mazzoni, né, e a gente atua ali no dia a dia do comitê para fazer ações aí que possam suportar e ajudar o governo tanto a adotar quanto a apoiar as empresas e a sociedade na adoção de software livre e o ecossistema todo em relação a software livre e tecnologias abertas. Vocês tiveram uma reunião aqui no FISLI, o que foi encaminhado dessa reunião? Nós fizemos, em abril, um planejamento do comitê. Esse planejamento tirou 24 objetivos para a gente realizar nesses próximos 2 anos. Então, esses 24 objetivos se desmembraram em ações, né, um conjunto de ações que a gente está implementando, está em fase de implementação. Nessa reunião aqui que a gente fez, a gente separou alguns objetivos relacionados mais com o público que estava aqui, que foi, por acaso, mais gente de universidade que estava presente. Então, pegamos as partes relativas à universidade e à capacitação e fizemos uma discussão de priorização dessas ações que seriam tomadas e de como seriam tomadas essas ações, de como seriam objetivadas essas ações. Porque como é um comitê, o comitê é feito de tempo parcial de todos os membros. Então a gente compromete os técnicos do governo, os gestores que estão designados para o comitê, né, para atuar nisso. O comitê hoje tem 332 técnicos designados de 180 órgãos diferentes, 158 órgãos diferentes. Os governos hoje, eles veem o software livre como uma política pública? Existe uma necessidade de transformar isso numa política? Sim, hoje tem vários governos que adotam uma política pública de apoio ao software livre. Aí posso indicar que a África do Sul, Holanda, a própria União Europeia faz isso, né? Índia, China tem um trabalho disso. Então vários governos têm adotado, Coreia do Sul tem adotado o software livre como uma política. E o caso específico nosso no Brasil, a gente tem reforçado muito esse aspecto de política pública de software livre, porque a gente entende que o mercado de software livre é muito mais compatível com o mercado brasileiro. As empresas de software do Brasil são empresas voltadas para serviços de TI, e que é justamente o serviço é onde se baseia todo o software livre, né? O ganho das empresas se dá através desse serviço. Então esse modelo de software livre entrou como uma luva em relação aos modelos das empresas brasileiras. E outro aspecto é o desenvolvimento tecnológico. Então, enquanto a gente trabalha com tecnologias fechadas, a gente parte de um patamar de conhecimento sem desvantagem. Os países que estão há mais tempo são desenvolvidos, estão há mais tempo, né, atuando nessa área de TI, tem mais desenvolvimento na área de TI, acabam tomando a frente, e os outros países que comprem licenças e não tenham acesso à tecnologia. No software livre, as empresas brasileiras, o próprio governo brasileiro, passam pelo mesmo patamar de tecnologia do que os demais, então, do que o resto do mundo. Então a competição de uma empresa de software livre brasileira é igual para igual com o resto do mundo. Isso dá uma diferença muito grande em termos de apropriação tecnológica, desenvolvimento tecnológico. Então a gente vê isso como um aspecto estratégico para o Brasil. Tá. E os usuários finais, como servidores públicos, que utilizam mais como base, né, para outros serviços? Essa questão da formação é importante, mas a questão dos equipamentos chegarem para ele com softwares livres também, isso é discutido? Como é que isso é visto? É discutido. Na verdade, a adoção do software livre por parte do governo é um processo. E é um processo relativamente longo. Nós vamos ter situações onde órgãos, por exemplo, fizeram a adoção no usuário final, outros fizeram a adoção no parte de servidores, outros fizeram no desenvolvimento de sistemas conforme a estratégia de cada órgão. E o impacto no usuário, na verdade, o pessoal até brinca muito assim, não, o usuário, eu vou trocar o sistema operacional do usuário. O usuário não usa o sistema operacional. O que na verdade tem que se preocupar são as aplicações, né, o sítio de escritório, isso sim tem impacto. Mas se for olhar hoje, muitas das pessoas já utilizam o software livre no dia a dia, usando o Firefox, né, Firefox na situação de trabalho, LibreOffice e outras alternativas que a gente tem aí. Por exemplo, o próprio Android, por exemplo, que está hoje rodando a maior parte dos
dos telefones, né, com mais capacidade, o Android ele é baseado também em várias aplicações de software livre. Então o software livre hoje está no dia a dia das pessoas, às vezes quando ela não sabe, né, não sabe disso. Mas é um processo, sempre nós vamos passar muito tempo nesse processo e com certeza convivendo aí com os dois mundos por muito tempo. Obrigado.